Graça e, graça e paz em nome de Jesus, a você que veio estar aqui conosco essa noite, você que acompanha pelas redes sociais também, um privilégio tê-los todos aqui. Obrigado. Para juntos compartilharmos da palavra do Senhor, uma alegria muito grande. Continuamos com a nossa série que tem por tema Aliviando a Bagagem, e tem uma bagagem muito especial que eu gostaria de aliviar com você aqui essa noite. Comum a todos nós, seja você mulher, homem, seja você mais jovem, mais velho, seja você casado ou solteiro, seja você viúvo ou divorciado. Existe uma bagagem comum a todos os seres humanos, do mais rico ao mais pobre, e ela não escolhe a casa que bate, não escolhe o lugar que afeta. Mas antes eu queria trazer um pouquinho de inspiração para que a gente pudesse entender como atua e como opera essa bagagem. A minha esposa acabou de retornar de uma reunião de pais para poder fazer a avaliação dos filhos no semestre. E isso me fez retornar à minha época de escola. Eu lembro que essas reuniões eram sempre cercadas de muita tensão para quem ficava em casa. Você via a hora de chegar a mãe e pelo rosto que ela entrava em casa, você tinha a expectativa do que foi falado naquela reunião. Quando o pai resolvia ir junto com a mãe, a coisa piorava. Mas tinham muitos professores legais, agradáveis, não era sempre um terror. De forma geral, a escola ela tem muito mais ambiente agradável do que ambiente que traga algum desconforto. O problema é que quando traz desconforto, que desconforto traz, não é verdade? Quero fazer um teste só para você ver. Lembra de um professor legal da sua época de escola? Vai fazer um esforço, pensa. Mas se eu falar assim, lembra de um professor chato, pensa naquela carne de pescoço, lembra imediato, já vem com nome e CPF, né? Veio a imagem rapidinho, porque existem professores que são indesejados. Indesejados porque geralmente estão relacionados à nossa área de deficiência. Eu, por exemplo, tenho um nome muito característico, não vou citar aqui, porque vai que esse vídeo espalhe e chegue justamente a ele e eu fique numa situação constrangedora em relação a esse homem. Mas ele era professor de matemática. E eu tenho grande dificuldade com exatas. Se você ainda não sabe, eu sou formado em teologia, pedagogia, letras, história, sociologia, e estou fazendo antropologia. Tudo que é humanas, eu amo e vou fundo, mas não me chame para contabilidade, não me chame para exatas, não me chame para fazer uma conta, porque eu tenho trauma desse negócio. Aí eu não sei o que nasceu primeiro, se foi o meu ódio à matemática ou foi o professor chato que eu tive mesmo. O que veio primeiro? A verdade é que esse professor indesejado ainda está na minha memória, ainda está no meu trauma. E quando os meus filhos me chamam para algum momento de estudo e dizem: pai, eu queria saber a raiz quadrada, eu falei: pelo amor de Deus, paga o professor particular. Paga que eu não vou nem entrar nessa história. Pai, eu queria saber que não sei o que da hipotenusa é igual, né? Eu quero entender côncavo. Não, não é comigo, filho. Vamos resolver de outro jeito. Tal é o trauma. E eu me lembro desse professor indesejado. Se eu pudesse voltar na história, eu teria pulado essa matéria, eu teria pulado aquela disciplina e teria driblado aquele professor de toda forma. Acontece que não dá para fazer isso. Porque professores indesejados acontecem em toda a nossa carreira acadêmica. Seja do ensino básico até a pós-graduação, mestrado, nós passaremos por eles. Porque o papel deles é, inclusive, atacar aqueles pontos de fragilidade que temos na nossa vida pessoal, acadêmica ou até mesmo intelectual. Então, eu queria falar com você hoje de uma professora muito indesejada. Que nós temos, que nós experimentamos e que é, além de ser indesejada, muito presente e também muito necessária. Que não dá para a gente negar, não dá para fechar os olhos, não dá para esconder, mas que está aí todo o tempo. Se pudéssemos voltar atrás, teríamos evitado. Se tivéssemos condições, pularíamos essa etapa. Se a gente tivesse entendimento suficiente, teríamos driblado. Mas ela sempre esteve lá, sempre está aqui e sempre estará lá. No meu caso, eu posso driblar exatas à vontade, porque eu não preciso dela para sobreviver. Mas em relação a essa professora indesejada que nós estamos falando, essa eu não consigo evitar, essa eu não consigo desviar, não consigo me esquivar, porque ela sempre estará ali. E aí,
Ficou curioso de saber qual é essa professora? Qual é o nome dela? 3 letrinhas ela tem apenas. Só 3. Algum palpite? Qual é o nome desta professora que a gente precisa aprender a lidar com ela, uma vez que ela é inevitável, é presente e, além de tudo, é necessária? Dor. Então eu quero falar com você sobre aliviando a bagagem da dor. Mas eu quero que você preste atenção num fato muito importante. Aliviando a bagagem da dor não é o mesmo que se livrando da bagagem da dor. Por isso, aqui é muito importante fazer esse esclarecimento, porque senão você pode cair numa ilusão interpretativa e pensar que um culto como esse é um ambiente mágico que traz palavras mágicas que vão fazer com que você viva uma vida isenta de qualquer conflito, dor ou aflição. Eu vou repetir, nós estamos falando sobre aliviando a bagagem da dor, tornando mais leve essa caminhada que inclui a dor, mas não estamos falando de nos livrando da bagagem da dor, porque nós não conseguimos nos livrar dela. Ela sempre estará ali. Numa caminhada ou na outra, nós vamos encontrá-la. A questão é como nós vamos manejar isso. A questão é como nós vamos lidar com essas experiências que trazem dor, trauma, aflição. E como eu disse, do mais rico ao mais pobre, do mais novo ao mais velho, do homem à mulher, todos nós enfrentamos e experimentamos isso. Porque ainda que eu gostaria, ainda que você queira, nós não conseguiremos evitá-la. E isso está muito aliançado, está muito alinhado ao que a palavra de Deus diz. Por exemplo, Salmo de número 46, versículo 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso nós não temeremos, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que os montes afundem no meio dos mares, ainda que estoure uma guerra contra nós. Então, o Salmo 46 é um salmo de sobriedade. Não é uma varinha de condão, não é uma mensagem mentirosa, não é uma ilusão para os que creem em Deus. A palavra ainda que significa que eu posso passar por isso. Não é se os vales, se os montes tremerem, não é se as águas tumultuarem, é ainda que, ou seja, eu vou passar por isso. Quando eu passar por isso? Quando eu experimentar essa situação? Outro exemplo. Abacuque capítulo 3, versículo 17 diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas dos seus currais, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, quando eu falo em ainda que a figueira não floresça, mostra que ela, por muitas vezes, não vai dar seu fruto. Por muitas vezes eu vou experimentar a carência. Por muitas vezes eu terei que ver e experimentar o desconforto, porque faz parte, ainda que eu vou passar por isso. Não é uma palavra de evitação. Agora tem outro texto ainda, além disso. Isaías capítulo 43, versículo 1, vai dizer que nós somos amados de Deus, somos escolhidos, somos separados. Aí no versículo 3 diz assim: ainda que você ande pelas águas, ainda que você atravesse os rios, ainda que você ande pelo meio do fogo, ainda que você passe por essas aflições. Ou seja, lá está mais um carimbo de Deus para garantir de que a vida inclui aflições e sofrimentos. E isso nós não podemos evitar. João 16:33, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Deixa eu traduzir melhor para você entender o contexto. No mundo vocês terão ainda que. No mundo vocês passarão por dores. No mundo haverá conflitos. Você experimentará traições. Você experimentará dores emocionais. Você experimentará tribulações. No mundo você tem ambientes adversos e controversos. Mas Jesus diz: tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra, na verdade, é muito realista, queridos. Não é fantasiosa, não é mágica. Vem aqui e nós vamos nessa noite nos livrar de todos os problemas.
Vem aqui, faça uma oração certa, cumpra uma equação exata que agrade a divindade, e então você sairá daqui plena e completo, sem nenhum tipo de dor na sua vida. E você evitará todo tipo de processo conflituoso. Não é verdade. Eu não tenho essa palavra para te dar, e a Bíblia não tem essa palavra para te oferecer, mas a palavra é realista. Ainda que você passe por isso, você não estará sozinha. Ainda que você experimente situações das mais difíceis, você não precisa desistir. Essa bagagem não precisa ser pesada. É uma bagagem. Você precisa carregá-la, você precisa manejá-la, mas ela não precisa e nem pode ser pesada, entendeu? E nós vamos chegar lá para entender como é o manejo da dor, para que a gente tenha uma vida que, embora a experimente, não seja escravizado por ela. Não sejamos reféns de dores do passado ou do futuro, para que não sejamos pessoas afligidas e aflitas que andem olhando para baixo numa sensação de derrotismo completo e pleno, que a gente saia dessa condição e olhe para que, apesar de a bagagem estar ali, nós a carreguemos com facilidade, aliviando isso do jeito certo. Mas para isso, eu queria falar do texto clássico do Ainda Que. Salmo 23. O salmo mais lido, mais declamado, mais memorizado, mais cantado, mais conhecido do mundo, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Há um segredo nesse texto aqui, que eu gostaria de compartilhar com você, que faz muito sentido para mim, e espero que a partir de hoje faça para você, e dê um basta a essa dor pesarosa, a esse sofrimento prolongado, a essa aflição contínua da sua alma. É a seguinte: a revelação desse texto é que duas realidades diferentes habitam no mesmo lugar. Nós é que escolhemos onde vamos focar. Nós que escolhemos para onde olhar. O texto diz: eu posso estar andando no vale da sombra da morte, mas no vale da sombra da morte, eu posso estar andando olhando para o Deus que está comigo no vale da sombra da morte. Percebeu a diferença? A primeira parte do texto mostra uma fatalidade. Há uma expectativa pessimista. O vale da sombra da morte. Que dor, aflição, sofrimento, lágrimas, luto, perda, prejuízo, angústia. Está tudo ali. E você sabe o que eu estou falando. Você entrou aqui carregando isso. Você sabe que a sua vida é uma coleção dessas experiências. Quando você achou que estava se levantando do luto, você precisou passar pela traição. Quando você estava se levantando da traição, você precisou passar pela privação. Quando você estava passando pela privação, você teve que cair na decepção. Você sabe que a sua vida é uma coleção de dores contínuas, e você sempre olhou para ela dizendo: quanta perda, quantos prejuízos, quantas lágrimas. Mas a questão é, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, eu posso olhar de um outro ângulo e posso ver o pastor que está comigo, que não me abandona, que não me deixa só. Então eu preciso saber que, embora eu não evite a dor, eu consigo lidar com a dor. Embora você não consiga se livrar do vale da sombra da morte, porque sim, é uma realidade para a sua vida e para a minha vida. Para todos nós, meros humanos mortais como somos. Nós não conseguimos evitar esse trajeto que passa pelo vale da sombra da morte, mas podemos passar por ele com uma perspectiva completamente diferente. É aí que está o segredo. É aí que a bagagem fica leve. Eu não estou propondo uma ilusão para você nesse lugar, dizendo que não tem bagagem. Eu estou dizendo que tem uma bagagem mais leve para você carregar. E tem um jeito de carregá-la. Mas para isso, você precisa entender primeiro o que você não deve fazer quando passar pelo vale da sombra da morte. O que você não pode fazer quando você experimentar a sua dor. O que não fazer com a sua aflição. Em primeiro lugar, você não pode cultuar a sua dor. Primeiro, não cultue a sua dor. O que significa cultuar? Levantar um altar para ela. Tem pessoas que fazem isso o tempo todo. Inclusive, Carlos Drummond de Andrade disse uma palavra e uma frase que eu acredito que seja muito característica para esse momento. Ele diz: a dor
é inevitável, o sofrimento é opcional. Vou repetir, não está na Bíblia, né? Está sim. Em outras palavras, mas está. Mas parece que o Drummond teve uma inspiração e resumiu tudo numa palavra só. A dor é inevitável. No mundo teremos aflições. O sofrimento é opcional, mas tenham bom ânimo. É praticamente a palavra de Jesus em outros termos. Você não pode evitar a dor, mas você pode decidir não sofrer com ela. E como que eu faço isso, pastor? Não levantando um altar de adoração à sua dor, que é o que muitas pessoas fazem e não percebem. Pegue as suas postagens, pegue as coisas que você mais acessa, pegue as conversas que você mais tem, pegue o jeito como você cumprimenta as pessoas, e você perceberá se você não tem um altar de dor na sua vida. Um altar de aflição que você se sacrifica dia após dia e que mantém a chama acesa e acende velas atrás de velas para manter a sua dor sempre nutrida, protegida, guardada, alumiada. Tá tudo bem? Ah, não tá tudo bem, sabe como é que é? Uma vida difícil, todo mundo é feliz, só eu que não, tudo dá certo para todo mundo, tá tudo errado só para mim. Pois é, pastor, eu estou com uma crise, um problema. A pessoa sempre está numa crise. Ela sempre está sofrendo por alguma coisa. Não que nós não tenhamos, queridos. Mas me parece que algumas pessoas hipersensibilizam suas dores. Hipervalorizam seus sofrimentos. Parece que a pessoa tem sempre um sofrimento maior que o seu, não é verdade? Você vai lá para contar para ela e diz assim, olha, pai, estou um pouco triste hoje, aconteceu isso com a minha sogra, tal, ela estava lá passou mal. A pessoa fala, você nem imagina o que aconteceu com a minha. A minha teve um AVC, está lá em cima da cama, está largada, vegetando. Fala, meu Deus, a minha sogra ia fazer uma cirurgia de hérnia e tal, e a sua está numa... Você tem compaixão, né? Outro dia você volta e fala assim, você não acredita, meu filho caiu, quebrou a perna. Ih, você não sabe o que aconteceu com o meu. Caiu, perdeu todos os dentes, vai ter que fazer prótese. Então, e eu não tenho dinheiro para pagar isso aí, vai ficar banguela o resto da vida. A pessoa tem sempre uma dor maior para contar. São os adoradores das dolores. São sempre aquelas pessoas que dizem assim, é sofrimento atrás de sofrimento. Pessoas que fazem da dor uma residente na sua vida. Eu quero dizer para você o seguinte, a dor pode ser um tutor, mas ela não pode ser um torturador. Ela pode te ensinar, porque ela é professora. Ela ensina caminhos, ela ensina você a tomar decisões, ela ensina você a lidar com decepções, ela ensina você a sensibilizar para coisas na sua vida, ela traz à consciência coisas que você não tinha antes, daqui a pouco eu falo sobre isso. A questão é que a dor tem que vir, ensinar e ir embora. Ela tem que vir, me projetar, ela tem que vir, trabalhar em mim e ir embora. Então eu tive um problema de traição, ela veio, me tocou, ela me jogou na lona, mas o pastor que estava comigo no vale da sombra da morte, tomou as minhas mãos, me levantou, trabalhou meu caráter, trabalhou minhas emoções, trabalhou minha esperança, e agora eu estou em pé. Eu tive uma profunda decepção, fui ao fundo do vale da sombra da morte, mas o meu pastor que estava lá me levantou, trabalhou meu coração, trabalhou minhas emoções, trabalhou minha esperança e me colocou em pé. Você está percebendo que a questão é a seguinte, não é que você não será afetado por ela, é como você deve reagir a ela. Ela é uma residente inconveniente, então não deixe a dor morar no seu coração. Não levante um altar para ela, não fique valorizando seus traumas, não fique se justificando por eles. Não fique tentando comprar a piedade dos outros pelas suas dores. Não fique tentando comprar a atenção dos outros pelos seus sofrimentos pessoais. Ei, olhem para mim, por favor, eu estou sofrendo, eu estou sangrando. Alguém vê para mim, estou hemorrágico na alma. Olhem para a minha dor. Não é assim que se garante na vida. E tem muita gente que não se livra da dor porque se tornou o melhor subterfúgio, se tornou o melhor sustento para que as pessoas olhem para ela, para que as pessoas tenham atenção com ela, tenham piedade, cuidado e a tratem com carinho. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você compra a atenção das pessoas por esse caminho da dor, você não tem a atenção delas, você só tem a piedade. Por isso, se você está aqui e tem usado o altar da dor como um lugar para você sempre oferecer sacrifícios pessoais e nunca sair de lá, pelo amor de Deus, faz 30 anos que você separou e até hoje a dor da separação
e do divórcio, está aí. Seus filhos não aguentam mais você falar sobre isso. As pessoas que estão perto de você não aguentam mais você falar mal do seu ex-cônjuge. A dor está lá. Ela não devia estar morando aí. Ela te tocou. Eu me compadeço com isso. É uma dor grandiosa. Ter que aconselhar uma pessoa a divorciar depois de anos dedicados ao casamento. É difícil mesmo, mas essa dor não precisa ficar aí. Essa dor está te projetando, essa dor está te destruindo, essa dor está te deformando, essa dor está fazendo você ter comportamentos que não são seus, são da sua dor. 20 anos atrás você foi demitido do emprego, injustamente. E até hoje você passa em frente daquela empresa. Quando passa, porque prefere evitar caminho e cortar a rua, para não passar por lá. Mas quando passa, olha para aquilo e diz assim, tomara que fala. Não, como é que eu posso usar o termo? Tomara que acabe esse negócio. Tomara que destrua. Gente que ainda está frustrada, está sangrando por dentro, não conseguiu liberar isso da sua vida. Faz 10 anos que aconteceu algo no seu relacionamento familiar, seu pai com a sua mãe, ou até com pessoas do seu círculo social, e está lá sangrando. O seu comportamento mostra. O jeito que você cumprimenta as pessoas mostra. O jeito como você segue a sua vida mostra. O jeito que você valoriza o sucesso dos outros mostra. Porque ninguém pode ser bem-sucedido, ninguém pode ganhar nada, ninguém pode ser melhor em nada, porque tudo aflige a você. Altar de dor vai te destruir. Então não cultue a sua dor. Dores, todos as temos. A questão é não levantar o altar para ela vir residente, para ela ficar permanente no nosso coração. Segundo, não dissimule a dor. Se eu não posso levantar um altar a ela para dizer, está aqui, fica aqui, olha, eu quero te ver, eu não quero te perder do meu ponto de vista, eu também não posso dizer que ela não existe. Não é nada. Quando casar, passa. Não, isso aí acontece com todo mundo. Eu preciso lidar com ela. Eu não posso ignorar. O que é a dissimulação? A dissimulação é uma forma de encobrir ou desviar a atenção de um fato. Então está aí. Aconteceu. O problema é grave. A situação é desesperadora. Você não precisa falar, está tudo bem. Não, está tudo certo. Você está vendo? A balança não é dizer assim, ó vida, ó céus, o mundo está tudo contra mim. Mas também não é dizer, não é nada não, está tudo certo, está tudo tranquilo. Porque a dissimulação é uma forma de evitar lidar com o conflito. De lidar com aquilo que está lá, desajustado, desorganizado. Aquilo que machuca e fere, precisa ser tratado. A dissimulação é o caminho da nossa sociedade atual. Sabe o que ela faz? Ela diz que você não pode sofrer. Ela diz que você não pode ter aflições. Porque nós cultuamos os super-homens. Nós cultuamos as mulheres maravilhas. Homem não chora. A gente ouve isso desde pequenino. Uma palavra mentirosa que faz com que muitos homens não compartilhem as suas dores dentro de casa. O camarada não consegue sustentar o padrão financeiro do lar. Ele não conta para a esposa, ele não conta para os filhos, ele está já no agiota, está pegando emprestado, já está deixando o seu crédito perdido, mas ele quer manter o status, porque ele não tem coragem de compartilhar a dor com a família, de que ele está fracassando no negócio, de que ele está fracassando no trabalho. Então é melhor manter as aparências de simulação. Ao invés de tratar e dizer claramente, o camarada fica fazendo contorno da sua vida. Fica dissimulando uma coisa que fez. Cometeu um ato terrível no seu passado. Cometeu um ato trágico, mas esconde, protege, vira um casulinho. E ele, sem perceber, ela se esconde de todas as outras coisas. Ela não só esconde aquele problema, ela não esconde só aquele desvio, ela esconde a sua vida por inteiro. E a pessoa se torna um grande mistério. Dissimulando a sua dor, ela dissimula a sua vida inteira. Ela dissimula o seu casamento, ela dissimula suas preferências, ela dissimula suas opiniões, ela dissimula suas amizades, porque ela não consegue equilibrar isso. Está lá dentro. A autodefesa. Os caminhos que ela encontrou para defender, para que ninguém descubra a sua dor, é um caminho traiçoeiro, porque faz com que ela evite tudo ao seu redor. Você não se identifica com nada disso por enquanto? A dissimulação é o caminho para nós não sermos vulneráveis.
Porque essa sociedade não tolera pessoas vulneráveis. Nem na igreja. Muitas igrejas não toleram pessoas que falham, que erram, que choram, que perdem, que lamentam suas dores. Então o que acontece? Uma camada de hipocrisia cresce dentro da religiosidade. Porque se eu não posso mostrar as minhas dores, então é melhor escondê-las e dissimulá-las. Eu costumo dizer que muitas vezes a igreja é o hospital onde o doente não pode contar onde dói. Eu vou repetir. Muitas igrejas e espaços religiosos é como se fosse um hospital onde o doente não pode contar onde dói. E se não conta onde dói, como é que vai tratar? Então tem muita gente atrofiada dentro da religiosidade porque aprendeu a dissimular a sua dor. São religiosos de plantão, mas que está sangrando por dentro, mas que escondem a todo custo para não serem descobertos e a sua farsa não seja percebida. E a palavra é: se eu for vulnerável, as pessoas não acreditarão em mim. Esta é a mentira dessa sociedade atual, porque ser vulnerável é bíblico. Olha para Abraão, pai de multidões, mentiroso que só vendo. Olha para o Isaac, próspero no deserto, mentiroso que só vendo. Olha para o Jacó, o homem que é contado na linhagem, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o chefe dos mentirosos. Olha para o Moisés, irascível, iracundo, batendo na pedra, e Deus falando: rapaz, você devia ser um pouquinho mais manso de coração, hein? Olha para a família de Jesus, traindo, expondo, ignorando a ele. Olha para Pedro. Irmãos, a Bíblia é a Bíblia da vulnerabilidade. Ela mostra as fraquezas, porque sabemos que nenhum homem, nenhuma mulher é forte o suficiente para não tropeçar. Por isso, não dissimule a sua dor. Seja um pecado antigo que você cometeu, trate isso com Deus e com quem você precisar, o seu líder, um discipulador, mas trate isso na sua vida. Se livre dessa dor que está sangrando o seu coração. Seja uma coisa que te traz vergonha, ou seja uma coisa que te traz trauma, seja uma coisa que te traz aflição, seja o que for, não dissimule, mas trate. Eu li aquele livro que chama Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é de Machado de Assis, e o Brás Cubas morre de amor por Marcela. E tem uma hora que ele está sofrendo por Marcela, e ele fala uma palavra que não está na Bíblia, mas bem que podia estar. Ele diz assim: a dor que dissimula dói mais. A dor que dissimula dói mais. E eu tenho que admitir que é verdade. Não só pelas minhas experiências pessoais, porque quanto mais eu dissimulei, mais sangrou, mais doeu. E pode levar ao óbito. Eu tive uma hemorragia interna numa trombada acidental com um goleiro jogando futebol quando tinha 15 anos. Fui levado às pressas para a emergência para fazer uma cirurgia, porque havia rompido uma alça do intestino e eu estava com uma hemorragia interna. O médico disse que alguns minutos depois era infecção generalizada e não haveria maneiras de sobrevida. Estava hemorrágico. Estava doendo. Mas por trás da dor havia uma hemorragia. Eu quero perguntar para você: está doendo o seu casamento? Será que não tem uma hemorragia aí? Está doendo o seu coração? Será que não tem uma hemorragia séria na dor emocional? Está doendo na sua profissão? Você não consegue se encontrar? Será que não tem uma hemorragia na sua área profissional? Ou em outras áreas que está irradiando para isso? Porque dor irradia, não é verdade? Dói aqui, mas ela irradia para outras áreas. Então, a palavra é séria. Não dissimule a sua dor, porque esse não é o caminho para você resolver esse problema. Então, a minha palavra para você é: aprenda a lidar com ela. E faça dela uma professora que te ajude. Faça ela uma professora que te ensine, porque se ela está aí, é porque ela está comunicando algo a você. Um desajuste, um desconforto, um desencontro. Ela está comunicando algo e precisa aprender com ela. Sem dor, você corre perigo também, sabia disso? Ah, se pudéssemos ter um mundo sem dor, sim, é o paraíso. Lá a gente estará garantido. Mas enquanto estamos aqui, a dor é um sinal de alerta para muitos de nós. Posso te dar um exemplo? Tem uma doença rara, raríssima, que se chama analgesia congênita. Já ouviram falar sobre isso? Analgesia congênita. O que é isso? A pessoa ela tem um distúrbio onde
o sistema nervoso não traz para seu cérebro o alerta de dor. Então ela encosta a mão no fogão, como você que encosta no fogão quente faz, ai, rapidamente, ela encosta e fica ali. Porque o seu cérebro não reconhece o sinal de dor. Chama analgesia congênita. Sabe o que ela faz? Ela fica com a mão ali até derreter. Mas ela não sente dor. A pessoa é capaz de ficar semanas, meses com uma fratura, sem saber que tem, porque não dói. E se não dói, a pessoa não se sensibiliza. Eu quero perguntar para você, quantas vezes Deus permitiu uma dor na sua vida para te sensibilizar? Quantas vezes chegou uma dor na sua história para Deus dizer, olha, eu permiti, eu deixei como Jó, que alguma coisa acontecesse com você, para você dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos conseguem te enxergar. Jó capítulo 42. Quantas dores não são as dores do pecado, não são as dores de um mundo cruel que vivemos, mas são dores permitidas de Deus para aumentar o nosso entendimento, para aumentar a nossa sensibilidade e nos capacitar a compreender o ambiente. Porque talvez sem algumas dores que você está vivendo, você nunca estaria aqui nessa noite. Se não fosse algumas dores que você experimentou, você nunca diria, Jesus, eu preciso de ti. Se não fosse algumas dores que tocaram a sua alma, talvez você nunca teria levantado seus olhos para os céus. Agora ela está aí. E ela pode ser uma professora. Não uma amiga legal, não. Porque, como eu disse, ela vem, mas tem que ir embora. Ela tem que ser tutora, não torturadora. Ela passa por nós. Nós aprendemos e falamos, muito obrigado, serviço dispensado. Você não vai morar no meu coração. Eu não vou ignorar a sua presença, mas também não vai ficar aqui morando comigo. Eu vou aprender a manejar, eu vou aprender a lidar. E tem um jeito fantástico que a Bíblia apresenta de a gente fazer isso. Então, a gente fez todo esse embalo, a gente soltou na banguela, como costuma dizer no popular, para você pegar no tranco agora e entender que existe um lugar, uma forma, uma maneira de você acabar com este peso, essa sobrecarga de dor na sua alma. Você não vai se livrar dela, mas vai ser bem mais leve. Como você pode fazer isso? Vou te ensinar pela palavra de Deus agora. Você não precisa cultuar nem dissimular sua dor. Basta apenas descarregá-la. Porque se quer aliviar a bagagem, tem que descarregar. Então vamos lá. Basta apenas descarregar nos seus filhos. Amém? Não deu certo, né? Acho que não soa muito legal. Pegue a sua dor e descarregue toda ela no seu marido. Não, também não resolveu, né? Pegue a sua dor, vá até o seu pet, chegue no final da tarde, e ele vem com aquele rabinho apontando para você, abanando, todo animadinho. Você olha para ele e fala assim, seu cachorro miserável, descarregue toda a sua dor no seu pet. Não dá certo também não? Descarregue toda a sua dor no seu trabalho. Descarregue toda a sua dor no prazer. Sim, porque nós somos a sociedade que dissimula a dor com o prazer. A gente evita a dor e antecipa o prazer. Para que pensar em aposentadoria se eu posso gastar tudo agora? Então eu antecipo o prazer e evito a dor. É isso. Sem saber que de repente a dor me visitará lá novamente. Dissimulação. Eu fico comprando prazer. Nós temos uma sociedade que entra no Mercado Livre a cada dia, que entra no Alibaba Express, que entra no Shopee, entra na Shein, todos os dias, não para comprar o que precisa, mas para aliviar a dor da sua alma através do consumo. Uma sociedade que compra prazer, que compra cultura, que compra posição, que compra sexo. Uma sociedade que, para não ficar na presença da dor, dissimula com prazer. Isso é um erro. Então não descarregue a sua dor no prazer, porque também não vai dar certo. Você dissimula ali e daqui a pouco ela aparece e ela colar. Sempre foi assim. Então, talvez a pergunta que não quer calar é, descarregar a dor em quem? Ou no quê? Descarregar a dor no esporte é saudável, mas não vai resolver. Descarregar a dor na igreja. Pode vir mais vezes, mas ela não vai resolver. Pastor, eu sabia que você ia falar isso, eu não vi a hora. A Verinha está sentada ali para trabalhar com a sua agenda, descarregar a dor no pastor, porque daí ele vai aconselhar. Não vai resolver também não.
Só existe um lugar que você pode descarregar a sua dor para você não sofrer mais com esse peso doloroso da sua alma. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E com o homem de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, falando sobre Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e tomou sobre si as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53 é a palavra do Messias que viria no mundo, para morrer numa cruz, para subir no Calvário, para sofrer toda a dor possível da humanidade, a dor física e a dor espiritual do abandono e do desamparo, quando o pecado o tocou, e ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? O homem que mais sofreu, o homem que mais teve dor, só o fez por sua causa. Então, se você quer descarregar a sua dor, descarregue a sua dor em Jesus. Não é no seu marido, não é no seu trabalho, não é na igreja, não é na sua compulsão, não é na sua obsessão por uma pessoa, não é no seu relacionamento, não é nesse namorico que você começou recentemente, não é nesse relacionamento que você aposta todas as suas fichas. Não descarrega a sua dor no seu pastor, não descarrega a sua dor nas suas amizades, descarrega a sua dor em quem carrega a dor, em quem sabe o que é padecer. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é doer. Então descarregue nele, porque foi por isso que ele morreu na cruz, para que a sua dor não fosse sua, fosse dele. Não é justo, irmãos, mas é o que ele propôs. Vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados. Não é justo, mas é o que ele propôs. E se ele propôs, eu vou agarrar isso. Essa dor não me pertence. Ela me ensina, ela me sensibiliza, ela me transforma. Ela pode me ensinar coisas, ela pode ser pedagoga, mas ela não vai me escravizar, porque ela não vai morar em mim. Essa dor eu direciono, porque Cristo morreu por mim, por todas as minhas dores. É dele, pertence a ele, e ele sabe o que fazer com ela. Eu não sei, mas ele sabe. Leve as suas dores a Cristo. Leve as suas dores a quem pode curar o seu coração e pode estancar todas as feridas da sua alma. Leve até a pessoa de Jesus, porque Ele sim sofreu para que você não precisasse sofrer. Ele sim teve dores para que você não precisasse viver doendo. Ele sim sangrou para que você não precisasse viver sangrando. Ele sim carregou para que você não precisasse viver carregando. E a Bíblia diz que Ele carregou sobre si. Está sobre ele. Por que você quer pegar de novo? Por que você quer trazer de novo? Por que você quer agarrar para você? Alivie essa carga. Alivie esse peso. Entregue para Jesus a sua dor. E seja curada e curado por Ele em nome de Jesus. Porque é ali que está essa transformação. Você não precisa mais viver com a morte. Você não precisa mais viver com a dor. Você pode viver com as nuances disso, a sombra disso. Porque não sei se você percebeu, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é a sombra da morte, parece que é morte, parece que vai me matar, parece que vai me destruir, mas é só sombra, porque o Pai, o pastor, está ali com você. Eu não sei se você entende isso, mas tem uma ilustração muito infantil que ajuda. Um certo pastor estava com o seu filho no semáforo, aguardando para atravessar uma avenida movimentada, quando o filho diz: pai, se Deus existe, por que tem tanto sofrimento nesse mundo? Por que é tão difícil viver? Por que tem tanta dor, pai? E o pai pastor ficou em silêncio naquele momento, sem aquela inspiração, diante de uma pergunta tão criteriosa, tão delicada. De repente o semáforo abre, passa um caminhão do lado dele, bem alto, e a sombra do caminhão projeta sobre o carro, e o pai tem um lance de entendimento. Ele olha para o filho e diz: filho, o que você preferiria quando esse caminhão passou por nós? Ser atropelado pela sombra do caminhão ou ser atropelado pelo caminhão? Qual dessas duas escolhas você faria? E o filho olha para o pai e diz: pai, pergunta boba essa? É lógico que eu preferiria a sombra do caminhão, porque não me causaria dano. E o pai disse:
É por isso que tem tanto sofrimento no mundo. A gente acha que é um sofrimento que a gente não suporta. A gente acha que é uma dor que a gente não vai dar conta. Mas na verdade é só sombra do sofrimento. É só sombra da dor. É só sombra da morte. Porque Jesus já levou a morte, o sofrimento, a dor na cruz do Calvário. O caminhão atropelou Jesus. O que ficou para nós é a sombra. Ainda dói, ainda sofremos, ainda choramos. Mas o pior, ele já carregou no madeiro. Por isso a minha palavra para você é: alivie. Chega de andar pesada. Chega de andar rastejando, meu irmão. Entregue a sua dor e a sua aflição aos pés de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos orar juntos enquanto o ministério vai cantar essa linda canção, para que a gente possa orar cantando. Eu queria convidar você essa noite, que vai começar o seu pacto de oração. Você que veio aqui, já terminou ou não sabia como funcionava, eu tenho aqui